gente fala agora do cenário eleitoral na Argentina. Em uma entrevista, o candidato Javier Milei fez críticas ao Papa Francisco, que também é argentino. Segundo Milei, o pontífice tem afinidade com comunistas. O nosso analista de internacional, Lorival Santana, conversa com a gente agora ao vivo. Lori, como é que esses ataques têm repercutido lá na Argentina? Boa noite. Boa noite. Bem, tem repercutido de forma bastante dividida na população, né? Os argentinos, como você bem sabe, são católicos, é um país católico, mas, por outro lado, o Javier Milei, ele está à frente nas pesquisas e ele ataca o comunismo e diz que o Papa Francisco, que é argentino, ele apoia ditaduras sanguinárias como a da Venezuela e de Cuba, certo? De fato, o Papa Francisco ele tem um histórico de proximidade com a esquerda, principalmente depois da ditadura militar na Argentina, passou a se aproximar mais desses setores, tendo sido antes acusado, né, de ter tido uma conivência com as ditaduras. Enfim, a ditadura na Argentina, então, é uma história complexa essa. De qualquer maneira, o Papa ele tem uma viagem planejada para o ano que vem para a Argentina, e essa viagem está sendo colocada em dúvida, porque como disse um assessor muito próximo do Papa, que aliás é o diretor da doutrina, da fé do Vaticano, ele disse, um cardeal, disse que o Papa não irá à Argentina no ano que vem se for para ser maltratado, destratado por autoridades, né? E para gerar polêmica por conveniência política, como disse esse cardeal. O Javier Milei, ele realmente tem tido posturas bastante duras e até difíceis de sustentar nessa questão da rejeição do que ele classifica ou identifica como o comunismo. Por exemplo, o Brasil. Ele considera que o presidente Lula é comunista e por isso não quer relações, diz que não terá relações com o Brasil e nem com a China. Nós estamos falando dos dois principais parceiros comerciais da Argentina, por isso eu digo que são posturas insustentáveis, mas que ressoam muito bem numa parte da população argentina que atribui o seu flagelo, suas enormes dificuldades econômicas às tendências de esquerda e ao populismo de esquerda que, aliás, foi inventado na Argentina, né, com o peronismo, com o Domingo Perón. Então, há um ambiente, digamos, favorável a críticas ao comunismo, mas quando atingem o Papa, aí realmente divide o próprio eleitorado do Javier Milei. Talvez os argentinos estejam mais focados nos problemas econômicos e estejam buscando soluções econômicas, né, e relevando um pouco essas questões sociais e culturais. Agora, Lorival, só mais uma pergunta. Naturalmente, geralmente, um candidato à presidência da República ou qualquer outro candidato, seja a governador ou aquele que almeja uma outra posição, próximo das eleições, evita falar algumas frases para não perder voto, né? Na Argentina, falta menos aí de um mês para poder começar o período, no primeiro turno das eleições, que começa no dia 22 de outubro, e parece que o Javier Milei tem a certeza dos números das pesquisas que ele já está na frente, já que ele vem falando frases polêmicas que parece que para ele não preocupa muito o que o eleitor possa pensar. É isso? É a impressão que passa para a gente que acompanha aqui pelos jornais da Argentina. Bem, o Javier Milei é uma figura bastante abrasiva, né? Ele tem uma retórica incendiária realmente e foi assim que ele chegou lá, ganhando as primárias em agosto e estando em primeiro lugar nas pesquisas. Como você bem apontou, é uma eleição de 2 turnos, o primeiro dia 22 de outubro e o segundo dia 19 de novembro.
E numa análise racional de um ator político racional, a gente imaginaria que ele busca a polarização com o governo do Sérgio Massa, que seria então identificado e que está identificado com a esquerda, para o primeiro turno, para com isso neutralizar a Patrícia Bullrich, que é também uma candidata de direita e que rivaliza com ele, disputa com ele esse eleitorado de direita, e aí que ele amenizaria o seu discurso no segundo turno para atrair de volta o eleitor moderado, de direita e de centro. Mas eu não me arrisco a fazer essa aposta em se tratando do Javier Milei, que é um anarcocapitalista, um candidato antissistema e que, como eu digo, atribui o próprio sucesso a essa retórica abrasiva. Esse tipo de personagem que nós conhecemos, né, de outras experiências, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e na Europa, costumam ir até o fim com esse tipo de, digamos, de personagem que eles próprios criam para si mesmos. Professor Lorival, mais uma vez, obrigado, como sempre, uma aula aqui de história no CNN Arena. Até a próxima. Até a próxima.